Feliz por poder servi-los na mesa do Senhor. Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 4. E nós vamos ler do verso 1 até o verso 10. Mateus capítulo 4, de 1 a 10. O texto sagrado diz: a seguir Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. 8. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Algo que me chama a atenção nesse texto é que nas três tentações que nós temos, que não foram necessariamente as únicas, em Lucas capítulo 4, que nós temos o relato desse mesmo momento de tentações, o verso 13 termina dizendo assim: acabadas que foram toda sorte de tentações. Então provavelmente nós temos aqui as três finais, né? Mas o que me chama a atenção é que nesse relato, nos três momentos de confronto e tentação, Jesus responde a Satanás com a frase: está escrito. E eu quero tomar justamente essa frase como tema da mensagem hoje. Você pode repetir isso comigo? Diga: está escrito. E acredito que isso aponta a importância de viver pela palavra de Deus. Obviamente a palavra de Deus nos foi dada por meio das escrituras, né? A expressão escritura já aponta para isso. E quando você olha para o ensino de Jesus, você percebe que não apenas num momento como esse, mas ao longo de todo o seu ensino, Jesus usou muito a expressão está escrito. Ele, por meio dessa frase, reconhece que nós precisamos da palavra de Deus, precisamos viver por ela, né? Ela é o alimento para o nosso espírito, mas ela também é o padrão de conduta, é o padrão de comportamento. Então, diante de toda a proposta de Satanás, Jesus está dizendo: o que determina o meu comportamento é aquilo que a palavra de Deus diz, que a Bíblia diz. Aliás, é interessante observar que a expressão escritura, ela aparece, isso pode variar um pouco de acordo com a versão, com a tradução, mas a palavra escritura, ela aparece 32 vezes só no Novo Testamento. A expressão escrituras, no plural, mais 23. A frase está escrito, que eu estou mencionando, né, ela aparece em torno de 80 vezes no Novo Testamento. Agora, além de toda essa menção escritura, escrituras no plural, né, a expressão está escrito, nós temos várias outras inferências sem que você tenha o uso da frase. Por exemplo, o autor de Hebreus, ele diz: como disse alguém em certo lugar. A gente brinca que é a citação bíblica de quem está ruim de memória, né? Como disse alguém em certo lugar, não lembro quem nem onde está escrito, mas que está lá, está. Então você vai encontrar várias referências às escrituras, mesmo sem que tenha o padrão de repetição da frase. Em outras ocasiões nós vamos ver, né, expressões como Deus ordenou, o mandamento de Deus, palavra de Deus, e aí você vai subindo esse número de forma exponencial. No Evangelho de Mateus, no capítulo 15, por exemplo, nós vemos já no verso 3 Jesus questionando os judeus dos seus dias: por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Jesus está dizendo: vocês não têm direito de colocar uma tradição em rota de colisão com o mandamento de Deus. O que Jesus queria dizer quando fala do mandamento de Deus? No verso 4 ele diz: porque Deus disse. Onde é que Deus disse?
honre o seu pai e sua mãe. Ele está se referindo às Escrituras. Depois ele vai dizer no verso 6, assim vocês invalidam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Então, nós vamos ter expressões como mandamento de Deus, ordenança de Deus, né? A palavra de Deus, e tudo isso aponta para a mesma verdade que Jesus está sustentando de forma prática, no confronto com Satanás, nos seus ensinos. Qual? Nossa vida é guiada, é regida pela palavra de Deus. Ela não é apenas o nosso código de fé, ela também é o código de conduta, ela é a determinação do que cremos, ela estabelece os limites, os parâmetros da nossa fé, e é muito importante que a gente possa compreender isso. Mas eu acredito que de tempos em tempos é importante que a gente seja não só instruído, mas lembrado, né, de que a autoridade desse livro, tão importante a ponto de Jesus dizer, tudo o que eu faço está dentro dele. A autoridade desse livro, que é quem interpreta a si mesmo, né? Eu gosto dessa frase que eu ouvia meu pai dizer muito, é a Bíblia que explica a Bíblia. Quando Jesus responde à primeira tentação de Satanás dizendo, está escrito, o diabo entra na próxima tentação, por que é que você não pula do pináculo do templo? E aí o diabo vai dizer, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos, né? Qual é a resposta de Jesus? Jesus diz, também está escrito. Quando ele volta com também está escrito, ele não estava dizendo que o diabo citou um texto errado. O texto que ele citou estava correto, ipsis literis, mas a aplicação, ela estava em colisão com outras porções das Escrituras. E é o que eu e você precisamos entender, que esse livro é completamente harmônico, o que por si só já é um grande milagre. Como se você simplesmente, né, começa a avaliar a produção desse material, e daqui a pouco nós já vamos dar o detalhe de quanta gente, em quanto tempo participou, contribuiu, usadas por Deus para nos fornecer esse material, como nós podemos ter algo que ao longo da história, não apenas, né, nunca pode ser descredibilizado, como pelo contrário, sustenta a sua autoridade, porque fala antecipadamente de coisas que ainda iriam acontecer. Nós já temos muitas profecias que se cumpriram à risca e temos outras que seguem se cumprindo. Então, ao que eu e você precisamos reconhecer é que há uma autoridade por trás desse livro. E essa autoridade é a sua inspiração divina. Você pode dizer amém? Então, quando eu pergunto se pode dizer amém, você pode dizer posso ou não posso. Eu não tinha pedido para vocês falar amém, estou brincando, vamos lá. E 2 Timóteo, é que normalmente eu tenho que pedir 2 vezes, vocês responderam tão rápido, tão intenso, que eu fiquei até impressionado. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, nos versos 16 e 17, ele diz assim, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eu vou pedir de vez em quando, só para efeito didático, que você repita algumas frases comigo. Então, o início desse verso 16, você pode repetir comigo? Diga, toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, gente, para nós o importante não é só reconhecer Escritura inspirada, mas toda Escritura é inspirada por Deus. Então, olhamos para esse livro e reconhecemos a inspiração divina. E de vez em quando eu tenho pessoas que me abordam, que questionam, mas o livro foi escrito por homens. Eu digo, é lógico, não foi Deus que desceu, escreveu com o seu dedo, como fez com as primeiras, né, 2 tábuas de pedra que ele confiou a Moisés. Mas, embora ele tenha levantado e usado pessoas, a Bíblia nos mostra que foram pessoas inspiradas por Deus. Na segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, nos versos 20 e 21, a Bíblia diz assim, primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, se puder, repita comigo, falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, nós temos uma participação, obviamente, dos homens que foram inspirados, como diz Paulo a Timóteo, movidos pelo Espírito Santo, como diz Pedro. Mais de 40
pessoas estão entre o grupo de escritores, num período de mais de 1.500 anos, de culturas, línguas, profissão, formação, status sociais completamente diferentes. Me diga qual a probabilidade estatística de um grupo de gente desconhecida, de lugares e épocas e culturas e formação tão diferentes, produzir um material tão harmônico. Outro dia alguém estava comentando comigo que no museu, se não me engano, é o do Louvre, existe um volume gigantesco de livros armazenados. Não estão lá para ser acessados ou lidos como uma biblioteca. Estão lá só como um lembrete. São livros que ao longo dos séculos foram desacreditados. Teorias que foram comprovadas estar erradas. E todo esse volume estaria lá, segundo a pessoa compartilhou, só como um lembrete de que o conhecimento é progressivo, de que a gente não deveria tomar algumas coisas como absoluto. Pensa num livro que nunca vão botar lá. As Escrituras, a Palavra de Deus. Ao longo dos séculos, foi o livro mais atacado, perseguido, nunca pôde ser descredibilizado. Então, quando a gente olha, nós reconhecemos que a autoridade por trás do livro é a própria inspiração divina. Né? Outro dia alguém falou, não, pastor, olha, eu até creio em Jesus, mas esse negócio de crer na Bíblia toda não dá. Falei, então não dá para crer em Jesus. Primeiro, porque é a própria Bíblia que fala de Jesus. Então, se ela não é confiável, por que a informação que você tem sobre Jesus seria? Falei, além disso, mesmo que você diga, não, eu tenho uma experiência com o próprio Jesus. Aí você olha para o fato de que ele validou as Escrituras. Jesus reconheceu os livros do Antigo Testamento, denominando-os de Escrituras. Em João, no capítulo 5, no verso 39, diz, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e diz, são elas que dão testemunho a respeito de mim. Jesus não só diz que por meio das Escrituras nós acessamos e encontramos a vida eterna, mas nós chamamos isso na teologia de convergência bíblica. Toda a Escritura aponta para a pessoa e a obra de Cristo. Quando você olha para o próprio ensino de Jesus, ele deixou claro, não existe a possibilidade de viver ou experimentar salvação sem isso. No episódio lá de Lucas 16, de 27 a 31, quando a Bíblia fala a respeito do rico e do Lázaro, e o rico depois de morto está implorando, né, a Abraão dizendo, pai, eu te peço que você mande Lázaro à minha casa paterna, para que ele dê testemunho, meus irmãos precisam ouvir isso a fim de que não venham para esse lugar. Jesus diz que a resposta foi, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Em outras palavras, a Escritura já foi dada para que eles possam crer. Esse é o meio através do qual Deus fala. Esse é o meio através do qual Deus se revela. Esse é o meio através do qual Ele dá testemunho. Esse é o meio pelo qual a própria fé pode ser gerada nos ouvintes. E ele diz, não, mas se alguém for dentre os mortos, eles vão se arrepender, vão se deixar convencer. A resposta é, se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que alguém ressuscite dentre os mortos. Né? A base e o fundamento da fé, da revelação, do entendimento de tudo que Deus tem, parte das Escrituras. E se você olhar o ensino de Jesus, ele validou não só as Escrituras de uma forma geral, mas quando faz referência aos personagens das histórias bíblicas. Detalhe, inclusive aquelas que alguns de nós ficamos olhando, mas será que não é a história da carochinha? Jesus fala, outro dia um falou para ele, não pastor, eu creio assim na Bíblia quase toda, mas negócio de Adão e Eva não dá para engolir, né? Eu falei, Jesus falou sobre Adão. Se você não puder validar isso, ignore a pessoa de Jesus. Outro dia um falou, não pastor, eu só tenho dificuldade com Noé. Eu falei, Jesus falou a respeito de Noé, do episódio do dilúvio, né? Falou a respeito de Ló, ele falou a respeito, o que inclui a destruição de Sodoma e Gomorra, ele falou a respeito de Moisés, Davi, de Salomão, de Daniel, de Jonas. Outro dia alguém falou, pastor, o senhor acredita mesmo que o peixe engoliu Jonas? Eu falei, se a Bíblia dissesse que o Jonas engoliu o peixe daquele tamanho, eu também acreditaria. Então, você simplesmente não pode olhar para Jesus, os seus ensinos, e ignorar que ele fundamentou, baseou tudo por meio da própria Escritura. Interessante que até na forma de ensinar, Jesus tocava as pessoas dos seus dias a partir de uma perspectiva e entendimento que eles tinham, inclusive da divisão das Escrituras. Em Lucas, no capítulo 24, no verso 44, né, a Bíblia nos mostra Jesus, depois da ressurreição, falando a uns discípulos e diz,
A seguir, Jesus lhes disse: são essas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Aí o verso 45 diz: então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras. Ele, além de trazer explicação, fundamentação, apontando texto a texto, ele os ajuda a ter a compreensão de como tudo aquilo apontava para ele. Mas o curioso é que, ao usar essa expressão, né, o que está escrito a respeito de mim, na lei de Moisés, Pentateuco, os 5 primeiros livros, nos profetas e nos salmos, ele está falando da ordem em que os livros do Antigo Testamento eram dispostos para os judeus, que é diferente da que nós temos hoje, né? Então, eles foram armazenados dessa forma, de maneira que os salmos, os livros poéticos, que para nós hoje estão no meio do Antigo Testamento, para eles estavam no fim. Até o agrupamento, a forma de dividir, ele faz questão de observar isso. Interessante, inclusive, que em outros ensinos, por exemplo, num deles, em Mateus, no capítulo 23, no verso 35, Jesus fala assim: para que recaia sobre vocês todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês mataram entre o santuário e o altar. Outro dia alguém perguntou, falou: pastor, o Abel nós sabemos quem é, mas quem é o tal do Zacarias, filho de Baraquias? Esse registro está em 2 Crônicas 24. Na disposição dos livros, junto com os salmos, alguns desses livros históricos estavam agrupados por último. Então Jesus está dizendo literalmente, do primeiro ao último homicídio. Seria como hoje na nossa linguagem dizer, de Gênesis a Apocalipse, que é a ordem como os livros estão sistematizados. Então Jesus não apenas dizia: olha, temos um conteúdo divino, mas ele está dizendo, até mesmo a maneira como isso está disponibilizado para vocês é algo, né, que eu conheço, que vocês conhecem, e eu vou usar como referência para vocês. Conclusão: se a Bíblia não é digna de confiança, então também Jesus não era. Nós não podemos relativizar isso. Nós vamos perceber que o próprio Jesus leva os discípulos a entenderem que tudo o que ele está pregando, o que ele está fazendo em prol de nós, é o cumprimento das Escrituras. Tudo está fundamentado na palavra. Então, o ponto de partida para mim e para você tem que ser de reconhecer qual é a autoridade do livro. Sua inspiração divina é a palavra de Deus. Amém? Segundo lugar, se reconhecemos a autoridade do livro por conta da sua inspiração divina, então precisamos ter o cuidado de viver pelo que está escrito. Se é de fato a palavra de Deus, se é Deus por meio desse livro, não apenas falando conosco, mas se revelando, né? A Bíblia se refere a Deus como Deus invisível, que nunca apareceu com nenhuma forma. Se ele não quis aparecer com forma, como podemos conhecê-lo? Jesus diz: são as Escrituras que dão testemunho a respeito de mim. Deus está dizendo, apesar de não ter mostrado a vocês nenhuma forma, eu revelo meus atributos, meu propósito, meus intentos, meus feitos por meio das Escrituras. Se nós queremos conhecer Deus, precisamos conhecer a Escritura. Mas não é apenas saber sobre Deus. Quando Jesus responde diante de Satanás, vez após vez, está escrito, ele está dizendo, ela não pauta apenas o credo doutrinário, ela determina a nossa conduta. E esse era um fundamento claro desde o Antigo Testamento, desde a Velha Aliança. Deixa eu ler para você Josué, capítulo 23. E o verso 6. Eu creio que isso resume bem essa fala. Ela é muito repetida ao longo da Bíblia. Eu quero tomar um texto que expresse isso com clareza. Portanto, esforcem-se muito para guardar e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não se afaste, nem para a direita, nem para a esquerda. Esforcem-se muito. Ou seja, nós precisamos falar de um cuidado, de um zelo, de uma dedicação. Esforcem-se muito para quê? Para guardar e cumprir tudo que está escrito no livro da lei. Você pode repetir isso comigo? Diga: esforcem-se muito para guardar e cumprir tudo que está escrito no livro da lei. Então, essa sempre foi a mentalidade que pautou a construção da nossa fé. O próprio Jesus, ao anunciar o Evangelho,
né? Hebreus capítulo 2, verso 13 nos diz que a salvação foi anunciada inicialmente por Nosso Senhor e continuada depois pelos que a ouviram. Ou seja, o que os apóstolos fazem é dar continuidade à mensagem que Jesus pregou. Na verdade, todos os detalhes do evangelho que eu e você temos, né, foram uma ordenança do próprio Jesus. Quando você olha, por exemplo, para o final do evangelho de Lucas, no capítulo 24, o Senhor os comissiona a pregar, né? Verso 46, disse-lhes: assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitado entre os mortos no terceiro dia, que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. E diz: vocês são testemunhas dessas coisas. Para esse grupo a quem Jesus está se dirigindo, Atos capítulo 1, verso 4, diz que depois da ressurreição, verso 3, perdão, o texto diz: depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Apesar de nós termos o relato de uma aparição aqui e outra ali, a Bíblia diz: por 40 dias antes de ser assunto aos céus, o Senhor aparece, fala das coisas do reino de Deus, calibra essa liderança a respeito da mensagem a ser pregada. Quando você vê o apóstolo Paulo, que não era parte desse grupo, converte depois, mas para quem Jesus apareceu várias vezes, ele vai em momentos como da ceia dizer: porque eu vos entreguei o que também recebi. Ele não estava naquela ceia quando Jesus falou, mas ele disse: eu vou entregar para vocês o que eu recebi do Senhor, que na noite em que foi traído. Ou seja, toda essa mensagem inicialmente anunciada por Jesus, continuada depois pelos apóstolos, era baseada onde? Ela era fundamentada no ensino bíblico, na palavra de Deus, em tudo aquilo que estava escrito, né? Eu mencionei agora Lucas 24, mas se você voltar um pouquinho, você vai perceber que toda a conversa de Jesus ali em Lucas 24, depois da ressurreição com os discípulos, é fundamentar, é pautar isso por aquilo que a Bíblia diz. Ele olha para os discípulos com os quais ele está conversando ali a caminho de Emaús, e o verso 25 a 27 diz assim: então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? A Bíblia diz: e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em toda a Escritura. Então, a cautela, o cuidado de Jesus de mostrar toda a fé de vocês, a mensagem de vocês, a salvação, a minha obra, está fundamentada naquilo que a palavra de Deus diz. Isso precisa gerar em mim e em você o mesmo zelo, a mesma resposta, o mesmo cuidado de viver pelo que está escrito. Amém? Em primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, perdão, no verso 6, o apóstolo Paulo diz o seguinte: meus irmãos, apliquei essas coisas figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por causa de vocês, para que por nosso exemplo vocês aprendam isto. O quê? Não ultrapassem o que está escrito. Outras traduções diz: para que vocês não vão além do que está escrito. Quando ele está dizendo não ultrapasse o que está escrito, ele está dizendo: você não tem direito de crer em nada que não esteja na Escritura, você não tem direito de fazer ou se comportar além do que está estabelecido nas Escrituras. Ou seja, claramente ela é o parâmetro da nossa fé, das nossas convicções e também da nossa conduta. Isso não é apenas a realidade do Novo Testamento. No Antigo Testamento, essas mesmas verdades eram promovidas por Deus. Isaías, no capítulo 8, verso 19, a Bíblia diz: quando disserem a vocês, consultem os médios e os adivinhos que sussurram e murmuram. Será que um povo não deveria consultar a Deus, o seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos. Aí diz assim, verso 20: a lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo essa palavra, jamais verão a luz do alvorecer. Então Deus diz: em vez de consultar os mortos, seu povo tem que consultar o seu Deus. Como se consulta Deus? A lei, ao testemunho, as expressões como a própria Escritura, né, era chamada e referida. Ou seja, o tempo todo, né, havia esse cuidado, esse zelo. Tudo tem que passar pelo crivo das Escrituras. Em Atos, no capítulo 17, no verso 11, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo sai de Tessalônica, depois de ter pregado, agora vai para Bereia,
E quando chega em Bereia, a Bíblia diz assim, ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica. Em Tessalônica eles resistiram à palavra de Deus, perseguiram Paulo. Paulo sai, praticamente corrido de lá. Mas a Bíblia diz, esses eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez. Eu amo essa frase, Outra tradução, como ele veio, diz com grande interesse. A Bíblia diz, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Quando a Bíblia define nobreza, não parte do pressuposto da ingenuidade. Qualquer coisa que disse em nome de Deus eu aceito. Mas eles iam checar. Peraí, você está citando o texto? Vamos ver se está escrito. Vamos ver se é desse jeito. Vamos ver se está em harmonia. Então, a nobreza é abrir a possibilidade de fé que vem por meio de uma única fonte, a palavra de Deus. Vou repetir o que já falei antes. Romanos 10:17 diz que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. É por isso que o verso seguinte, o 12, diz, com isso muitos deles creram. Porque a Escritura tem um poder de convencimento que não é meramente humano, natural ou intelectual. É uma fonte espiritual. Mas eu e você precisamos compreender que a própria mensagem determina esses padrões. O apóstolo Paulo, que como eu disse, recebe de Jesus o Evangelho, não pregou nem anunciou o que queria. Em Gálatas 1, ele diz no final do verso 7 que havia alguns que estavam pervertendo ou querendo perverter o Evangelho de Cristo. O que significa perverter? É você mudar, é ajustar, é adaptar. Então isso não é de hoje, gente, é desde o começo. Que tem gente, em vez de querer ajustar a sua vida à palavra de Deus, ele quer ajustar a palavra de Deus à sua vida. Mas olha o que Paulo fala sobre isso, verso 8. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, aliás, pensa que a maioria das religiões que distorce a Escritura alega ter recebido revelação de anjo que veio, que apareceu e falou. Ele diz, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, prega a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que seja anátema. A palavra anátema, na melhor das hipóteses, abominável. Na pior, maldito. Ele diz, seja anátema, como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. Paulo diz, está aqui, foi bem determinado, A Escritura nos foi comunicada, foi apresentado. Não há absolutamente necessidade de se mudar nada. Curioso é que o apóstolo Pedro escreve na sua segunda epístola, e ele vai fazer menção dos escritos de Paulo. Em 2 de Pedro, no capítulo 3, ele diz nos versos 15 e 16, considerem a longanimidade de nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ele reconhece Paulo como um instrumento que estava abençoando, orientando a igreja, com uma sabedoria singular recebida de Deus. E diz no verso 16, ao falar a respeito desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas. Nelas, há certas coisas difíceis de entender. Para nós que estudamos, o apóstolo Paulo, e encontramos um monte de coisa difícil de entender, o consolo é dizer que até Pedro achava difícil. Mas eu acho que Pedro não está falando só do nível pessoal. Pedro sabe que existem níveis distintos de maturidade. Então o apóstolo Paulo fala que a criança precisa de leite e que ela é inexperiente na palavra da justiça. Na verdade o livro de Hebreus fala isso, mas Paulo vai repetir em 1 Coríntios 3 algo muito parecido. Mas ele diz assim, olha, o autor de Hebreus, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Difícil de explicar só por uma questão de mentalidade e raciocínio. Ele diz não, porque vocês se tornaram tardios em ouvir. Existem pessoas que não têm estrutura por entendimento, de crescimento espiritual. Mas aí ele diz assim, nelas há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis, deturparão, como também deturparão as demais escrituras para a própria destruição dele. O que é interessante é Pedro dizer, não só estão distorcendo o que Paulo está falando, eles distorcem as demais escrituras, mas ao dizer as demais escrituras, o apóstolo Pedro, que andou com o Senhor Jesus, um dos primeiros grandes líderes da igreja, está chamando as epístolas de Paulo do quê? De escrituras. Ou seja, já nos dias dos apóstolos, eles reconheceram que além de toda a fundamentação, que as próprias cartas de Paulo tinham em cima do Velho Testamento, elas eram parte das escrituras, e ele estava dizendo, a gente tem que andar nelas e não pode deturpá-las. Aonde isso deve nos levar? A um cuidado, a
há um zelo, né? Zelo este que foi, não vou dizer restaurado, mas que volta a ser promovido na época da Reforma Protestante. A igreja, espiritualmente falando, entra em declínio, negocia verdades ao longo da história, mas a partir da Reforma Protestante, uma, né, das ênfases, das teclas nas quais se batia, eles falam muito das 5 solas, sola Escritura, somente a Escritura. O que nós cremos é aquilo que a palavra de Deus diz. Agora, em terceiro e último lugar, se reconhecemos o que eu falei em primeiro, a autoridade do livro, que vem da inspiração divina e é a palavra de Deus. Se isso gera em mim e em você o cuidado de dizer, não, nós só podemos viver, crer naquilo que está escrito. Então, em terceiro e último lugar, para viver pela palavra, nós temos que conhecê-la. Isso significa o quê? Que todos nós temos uma responsabilidade de conhecer a Escritura. Em Mateus 22, 29, Jesus diz, errais, não conhecendo as Escrituras. Toda pessoa que não conhece a Bíblia vai errar no comportamento, vai errar no credo, vai errar nas convicções. Porque se não estamos de posse da revelação que Deus oferece, certamente nos faltará algo e haverá equívoco, seja nas nossas crenças, seja no nosso comportamento. Então, como podemos fazer? Na verdade, não é nem só como, o que eu e você devemos fazer. Há uma determinação bíblica, que na verdade é um imperativo, não é bem um hashtag fica a dica, né? Colossenses 3,16, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Outras traduções só dizem, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ou seja, não só habite, mas ricamente. Você tem que estar cheio de Bíblia. Eu li uma ilustração no livro quando era ainda adolescente, honestamente não tenho certeza de que livro foi, mas o autor dizia que o crente tem que estar cheio de Bíblia, como uma esponja está cheia de água. Você pega uma esponja que está assim totalmente encharcada, onde você cutuca, sai o quê? Água. Transborda aquilo do qual está cheio. E ele dava um exemplo. Cada vez que o diabo tentou tentar Jesus, resvalava nele e saiu o quê? Está escrito, está escrito, está escrito. Até porque a boca fala do que está cheio, o coração. E nós precisamos que a palavra de Deus habite ricamente em nós. Agora, não vai ser transferida por download automático, quando você dorme, por osmose, nada disso. Isso significa que se está escrito, nós temos que ler. De vez em quando ouço dizer, não gosto de ler. Eu digo, olha, tem um monte de coisa que você pode até dizer que não gosta, mas não dá para não fazer. E ler é uma delas. Mesmo que você não queira ler tudo, no mínimo tem que ler Bíblia. E nós precisamos aprender a importância de ler a palavra de Deus, de meditar nela e além, de estudar. Estudar a capacidade de sistematizar, de questionar, né, de poder enxergar o quadro maior além das afirmações isoladas. Então deve haver uma via de leitura bíblica que deveria ser diária. Antigamente as pessoas não tinham acesso à Bíblia como eu e você temos. Aí Deus diz no livro de Deuteronômio, o rei que se assentar no trono tem que ter uma cópia da lei. Era luxo de poucos. Além dos sacerdotes que faziam cópias manuais, as pessoas não podiam cada um ter sua própria Bíblia. Mas Deus diz que quem vai governar o povo tem que ter. Por quê? Deus diz para que leia o livro da lei todos os dias da sua vida. Então não era uma determinação para todo mundo quando ninguém tinha acesso. Agora, a partir da Revolução Gráfica de Gutenberg, quando a Bíblia se torna um livro popular, cai na mão do povo, né? Nós começamos lentamente a viver uma revolução. Hoje você não precisa nem de matéria impressa, você baixa download gratuito no telefone, aonde você quiser, nos seus dispositivos eletrônicos. Então assim, o acesso é muito fácil, mas nós precisamos valorizar, começando a leitura, depois partindo para a reflexão, mas tem que envolver estudo. Quando Jesus diz examinais as Escrituras, ali está falando de estudo dedicado, minucioso. Então nós precisamos desse processo e honestamente, eu fico olhando para muito crente que espiritualmente está desnutrido. A palavra é alimento para o seu espírito, a palavra é alimento para a sua fé, mas não abre Bíblia. E por mais que a gente seja uma igreja que dá ênfase e ensina aqui aos domingos, meu querido, você malemar vai sobreviver na sua fé só com uma hora de ensino semanal. Aliás,
Quanto mais você lê e medita na palavra, melhor você pode agir com a nobreza dos bereanos. Vamos ver se realmente está lá. Vamos ver se as coisas realmente são assim. Então, nós temos que nos encher da palavra. Você pode dizer amém? Um dia alguém me perguntou: pastor, o senhor começou a estudar a Bíblia por causa do seu chamado para ensinar? Falei, não. Eu comecei a estudar a Bíblia porque eu queria viver. Eu queria experimentar. E depois, empolgado com o que eu estava experimentando, eu comecei a ter o desejo de repartir. Foi só lá na frente que eu entendi o chamado de Deus. Mas interessante que até sobre isso a Bíblia fala. Esdras capítulo 7, verso 10, fala de Esdras, o grande sacerdote reformador do período pós-exílio de Babilônia. E a Bíblia diz: porque Esdras pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Então, um propósito tríplice. Em primeiro lugar, buscar a lei do Senhor, tem que conhecê-la. Por quê? Porque senão eu não posso cumprir. Como é que eu vou praticar e viver pela palavra se eu não conheço? Mas além de buscar, agora que eu conheço, poder praticar, depois de viver, transbordar, ensinar, compartilhar. Então Deus quer que a gente busque, Deus quer que a gente viva a palavra, e Deus quer que a gente transborde a palavra. Nada disso será possível sem o primeiro passo do buscar. Eu vejo crentes às vezes com 10, 15, 20 anos de vida cristã que falam: não, eu nunca li a Bíblia de capa a capa. Eu digo: como assim? Como isso é possível? Porque simplesmente a pessoa olha, principalmente o livro impresso aquele tamanho, diz muita coisa, né? A menos que você entenda que pode parcelar. Quando meu filho Israel, de vez em quando eu conto essa história aqui, fez 6 anos de idade, não foi algo que a gente planejou. Eu dei para ele o que eu chamei de uma Bíblia de gente grande, porque antes disso a gente dava histórias ilustradas, resumidas, naquele livro que a criança consegue absorver. O dia que ele nasceu, eu dei de presente uma Bíblia inteira, versão integral, mas era uma versão mais difícil. Aos 5 anos de idade, minha esposa é uma pedagoga, começou a ensinar meus filhos a ler. Ou seja, quando Israel fez 6 anos, a leitura já era razoavelmente boa. Então eu dei de presente para ele uma versão mais fácil. Se não me engano era uma Bíblia Viva, não me lembro qual versão, mas uma versão sem muita palavra rebuscada, difícil. Falei: filho, agora você já pode ler Bíblia de gente grande, e esse vai ser o seu presente de aniversário. Ele olhou para mim e fez a pergunta: pai, o que eu preciso para ler a Bíblia em 1 ano? Eu nunca tinha exigido isso dele, mas talvez ele ouviu a gente fazer comentários na igreja. E eu falei: filho, vamos fazer a conta? A Bíblia tem 1189 capítulos. Dividido pelos 365 dias do ano, a conta dá 3,25. 3 capítulos e 1/4 de capítulo por dia. Falei: para controlar esse 1/4 é difícil. Então, primeiro eu dei uma orientação, depois achei melhor a segunda. Falei: de segunda a sexta, dia de aula, você lê 3 capítulos. Sábado e domingo, que não tem aula, você lê 4. E eu falei: se você fizer isso todo dia, acorda, a primeira coisa que você faz, está garantido você ler a Bíblia em 1 ano. Faltavam uns 15, 10 dias para ele completar o aniversário de 7 anos e terminou de ler a Bíblia a primeira vez. Se é uma criança ler a Bíblia em 1 ano, não me diga que você não dá conta. Outro dia eu falei: não, pastor, minha vida é corrida. Eu falei: parcelo, um capítulo de manhã, um no almoço e outro antes de dormir. Não é possível que você diga que não tem tempo. Agora, normalmente a gente não se organiza e a gente não leva a sério a missão e a responsabilidade. Aos 7 anos ele leu a Bíblia a segunda vez. Aos 8 anos ele leu a Bíblia a terceira vez. Quando fez o aniversário de 9, ele fala: pai, se eu ler 7 capítulos da Bíblia por dia, dá 2 no ano. Eu falei: isso mesmo. Aos 11 anos de idade ele tinha lido a Bíblia 9 vezes. Ele me perguntou: quantas vezes o senhor já leu? Eu falei: é melhor parar de contar, que isso só deixa os outros orgulhosos. Então, eu e você podemos nos organizar. Sabe, de tempos em tempos nós temos um momento aqui como 100 dias na palavra. Vamos ler a Bíblia toda em 100 dias. Não significa que esse tem que ser o seu estilo sempre. Eu, por exemplo, no início de cada semestre, eu tenho me dedicado nos últimos anos a um jejum prolongado. Na maioria deles, eu leio a Bíblia toda durante o período do jejum. Para ler a Bíblia em 40 dias, tem que ler 30 capítulos por dia em média. E eu tenho me dedicado a isso. Não significa que isso tem que ser sempre. Mas a gente precisa se organizar, se estimular. Para quê? Para que a palavra habite ricamente em nós. Quem está entendendo? Então, assim, desde já eu quero encorajar vocês, não só a lerem mais a Bíblia, mas em momentos onde a gente faz uma movimentação, né, como essa de chamar a igreja, é para que a gente possa fortalecer a consciência, possa fortalecer,
né, esse bom hábito. Além do benefício pessoal, do conhecimento, do alimento que você recebe para o seu espírito e para a sua fé, é lógico, como eu disse, o propósito final é que isso também não pare em nós e possa ser compartilhado. E só consegue compartilhar quem tem aquilo para poder oferecer. A gente mencionou antes em 2 Timóteo 3,16 que toda a escritura é inspirada por Deus. Mas a Bíblia diz que o ensino é útil para correção, para repreensão, e a Bíblia diz para que o homem de Deus seja completo e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então a palavra vai trabalhar em nós, vai nos transformar. Jesus em João 17, na oração sacerdotal, como a gente chama, ele ora pelos seus discípulos e diz: Pai, santifica-os na verdade. E diz: tua palavra é a verdade. Tiago capítulo 1 verso 21, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para restaurar a vossa alma. Salmo 19, 7, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O que é restaurar a alma? Onde eu e você nos convertemos, nós sabemos que a culpa de tudo que fizemos de errado foi removida. Mas vamos ser honestos, gente, muitos de nós trazemos marcas enormes na alma. E não existe nada que seja tamanha fonte de cura e restauração emocional como a palavra de Deus. Ela não vai gerar alinhamento só no comportamento. Ela vai trazer cura, restauração nas emoções. Quem está entendendo? Nós precisamos disso. É inegociável. Então, ao olhar declarações como essa tão repetida na Bíblia, está escrito, a pergunta é: eu e você tem uma capacidade de, diante do dia a dia, seja diante de tentações, diante de escolhas, poder dizer está escrito? Porque se eu e você não gastarmos tempo com a palavra, nós não vamos conseguir chegar lá. Em 1 de Pedro, no capítulo 3, a Bíblia nos chama a estar sempre prontos e preparados, ou seja, é uma responsabilidade. Pronto e preparado para quê? O texto diz, 1 de Pedro 3,15, pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados. Diga comigo, sempre preparados. Estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Tem gente que até crê, mas sequer consegue compartilhar ou explicar a sua fé, ou sequer consegue sobreviver a ataques contra a sua fé. Eu sonho com um dia, e eu oro, onde nossa escola bíblica fica aqui congestionada, o povo disputando vaga, ansioso para aprender, porque de alguma forma isso, gente, não reflete só um desafio de agenda, reflete uma falta de reconhecimento de importância. Se entendemos o que é esse livro, nós vamos, como o salmista, dizer: quanto amo a tua lei. Eu não consigo acreditar um crente que diz que ama a Bíblia, mas não abre, não estuda, não se interessa, não fala a respeito dela. Então ela precisa voltar a ocupar um lugar de importância na minha e na sua vida. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, ele fala da reconciliação que nós recebemos em Cristo, mas ele vai dizer que o mesmo Deus que nos reconciliou em Cristo nos confiou a palavra da reconciliação. Basicamente a Bíblia está dizendo que nós somos reconciliados com Deus para reconciliar outros, repartindo a mesma palavra que nos alcançou. Aliás, a gente tem um mote aqui, né, relacionado ao nome da igreja, Alcance, que é em cima de Filipenses 3,12. Paulo diz: eu prossigo para alcançar aquilo pelo qual fui alcançado. E a gente usa a expressão alcançados para alcançar. A gente poderia dizer reconciliados para reconciliar, né? A mesma palavra que alcançou a mim e você tem que transbordar de mim e de você para a vida de outros. Mas para isso nós vamos ter que familiarizar com o livro. Quem está entendendo, diga amém. Não vim aqui te apontar o dedo, te acusar de estar lendo pouco, mas eu quero te encorajar a fazer mais. Mesmo aqueles de vocês que amam a palavra, que amam as escrituras, nós podemos nos dedicar mais ao estudo, à compreensão, não apenas para ter informação, não apenas para fortalecer o credo doutrinário, mas para viver plena transformação e para que a gente não seja enganado. Quando você olha desde o Éden, qual é a manobra de Satanás quando você vê a conversa dele com Eva? Ele diz: por que você não come da árvore? Não, Deus disse. Não foi bem isso que Deus disse. É sempre uma tentativa de distorcer a escritura. Na tentação de Jesus nós vemos a mesma coisa, ele tentando aplicar de forma distorcida a escritura. Agora, o curioso é que a Bíblia nos adverte de que a mesma manobra segue sendo repetida.
Em 2 aos Coríntios 11:3, Paulo diz: temo que assim como a serpente com a sua astúcia enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devida a Cristo. Ou seja, o diabo segue usando a mesma manobra, tentando distorcer a Bíblia. É por isso que nós precisamos ser fortalecidos, para como Paulo disse em Efésios 4:14, para que não sejamos arrastados, pelas ondas, levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. Hoje você vê cristãos que são expostos ao engano muito rápido, e alguns estão na maior da boa intenção. Eu vejo novos convertidos que estão nessa sede de aprender. Aí porque estão na sede de aprender, os caras já entram em tudo quanto é fora de internet, sem saber quem está falando o quê, tentando discutir assuntos para os quais eles não têm a mínima estrutura. Eles não têm nem o fundamento básico e estão tentando discutir aquilo que os teólogos estão brigando há 2000 anos. E muitas vezes isso para alguns não é sadio. Então, o melhor caminho, eu e você vamos nos enchendo da palavra, vamos aprendendo, vamos crescendo, e de acordo com a maturidade, aí sim a dieta vai mudando para você poder sair do leite para o alimento sólido. Mas nós temos a responsabilidade de nos encher da palavra de Deus. E esse, basicamente, é o meu encorajamento para você hoje, apesar de construir toda essa lógica. Se o próprio Jesus tratou dessa forma, os apóstolos trataram, eu e você temos que viver pela palavra. A autoridade do livro é a sua inspiração, o zelo de viver, e para poder viver nós temos que conhecer. Eu acredito que a nossa capacidade de conhecer, entender, desfrutar Deus é proporcional à maneira como nós nos envolvemos com a palavra de Deus. Então, ame a Bíblia, leia, medite, estude, procure crescer, invista no conhecimento. A gente o tempo todo está recomendando materiais que te ajudam no conhecimento bíblico. Temos uma escola, temos muitas coisas que apoiam essa estrutura. Mas tem que começar do seu envolvimento pessoal e diário com a própria Bíblia. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Vamos ficar em pé para parecer que está acabando? Meu Deus, nós te pedimos que o Senhor nos permita sair daqui mais do que com informação, mais do que com material para pensar ou processar, embora o Senhor também use isso. Nós oramos por despertamento. Nós oramos que o coração possa ser de fato atraído para a palavra. Que a percepção de importância venha mais do que por uma conclusão intelectual, racional daquilo que foi dito. Nós oramos que de fato o teu Espírito provoque isso nos nossos corações. Nós oramos que o Senhor nos guie, que assim como o Senhor abriu o entendimento dos discípulos do caminho de Emaús para entender as Escrituras, que o Senhor faça o mesmo em nós. Que possamos, ó Deus, aprender a orar como salmista: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Que o nosso relacionamento com a Bíblia não seja apenas o cumprimento de uma obrigação, o esforço religioso de algo sem sentido ou sem emoção. Pai, nós oramos que possamos cavar cada vez mais fundo e experimentar cada vez mais a compreensão que o Senhor tem, a fé que provém das Escrituras, a convicção, a santificação, as experiências que virão por meio dela. Conduze-nos. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Que aquilo que o Senhor começou não só a falar, mas a fazer, transborde, valendo desse culto, dessa reunião, siga crescendo até cumprir plenamente o seu propósito. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Isaías 43, eu vou ler do 1 até o 3. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Meu Deus, declaramos nossa confiança e dependência no Senhor, na ação do teu Espírito, para que a tua palavra não apenas proporcione informação, mas, ó Deus, que ela proporcione despertamento, que ela traga luz
entendimento, como diz a tua própria palavra, a tua própria escritura, mas oramos que ela também desperte a fé, desperte-nos para, ó Deus, uma medida prática, uma resposta pragmática para aquilo que receberemos do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, a palavra de Deus diz que o justo viverá da sua fé. Nós não apenas experimentamos a salvação, e quando falo de salvação, obviamente inclui em primeiro lugar toda a perspectiva eterna da obra que Cristo fez, mas nós também precisamos reconhecer que a fé, ela vai proporcionar impacto na forma como vivemos a nossa vida terrena. Eu sei que existe muitas vezes deturpações do Evangelho ou da sua aplicação que vão ganhando alguns contornos humanistas, antropocêntricos, e algo que eu costumo dizer é a declaração de Paulo em 1 Coríntios 15, 19, quando ele diz: se é só para essa vida que esperamos em Cristo, nós somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Uma outra tradução diz, os mais infelizes. No entanto, quando Paulo diz, se é só para essa vida que esperamos, ele está dizendo que é errado não projetar a vida eterna. No entanto, ele não está dizendo que o Evangelho, que deveria ter como foco principal a característica no eterno, que ele não tem benefícios, por assim dizer, que ele não tem efeitos colaterais bons, obviamente, aqui na nossa vida terrena. Por exemplo, quando Paulo fala a respeito de piedade, ele começa dizendo, escrevendo a Timóteo, o exercício físico para pouco proveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa dessa vida e da que há de vir. Quando ele está comparando, é como se fosse uma balança romana, os dois pratos, e diz, a piedade é bem mais proveitosa, tem bem mais peso. Mas ao dizer o exercício físico para pouco proveita, ele não está dizendo que não tem nenhum proveito. No entanto, eu durante muito tempo li esse versículo quase como se Paulo tivesse dito, não tem nenhum proveito. Ele diz, a piedade sim é proveitosa, porque além de te abençoar aqui na terra, ela vai garantir os seus resultados eternos. O exercício só te ajuda aqui na terra, mas tem proveito. Obviamente, nunca estará no patamar da piedade que diz respeito à vida eterna, mas ele tem proveito. E muitas vezes nós pensamos na fé e com medo de incorrer nesse desvio que muitos acabam cometendo, de usar a fé quase como se fosse um meio de solucionar apenas problemas terrenos, nós muitas vezes deixamos de reconhecer que apesar de focar na salvação eterna, a fé também tem efeitos colaterais nessa vida terrena. Nós podemos viver intervenções de Deus no meio de circunstâncias adversas, no meio de problemas que enfrentaremos, e na verdade precisamos entender que, de acordo com as Escrituras, as pessoas eram preparadas desde o início da sua conversão para lidar com essas questões. Estou falando isso porque nesse texto que nós lemos de Isaías, capítulo 43, quando Deus se revela no versículo 3, dizendo, eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador, a expressão Salvador para esse povo do Antigo Testamento não tinha esse conceito que eu e você temos hoje de salvação no sentido espiritual. Para eles, a palavra Salvador, ela significava simplesmente um libertador, alguém que veio ajudar, alguém que veio socorrer, alguém que veio oferecer livramento. Se uma pessoa está se afogando e outra vai salvá-la, nós vamos entender que naquele caso era um livramento da morte. Nós não aplicaríamos esse salvamento com um sentido espiritual. Mas de alguma forma parece que se a gente lê Salvador ou salvação na Bíblia, para nós só tem o sentido espiritual. Deus estava dizendo, eu vou livrar você. Livrar você do quê? No versículo anterior, o 2, Deus diz, quando passares pelas águas, quando passares pelo fogo. Agora, note que ele não diz se você passar, ele diz quando. Porque ele está dizendo que é só uma questão de tempo e você vai passar. Passar pela água e pelo fogo eram situações que, alegoricamente, a título de exemplo, eram apresentadas como figuras de adversidades, de circunstâncias difíceis. Hoje nós não pensamos nisso quando imaginamos a questão da água. Por quê? Nós vivemos numa época em que qualquer dificuldade de transpor um rio, quando eu e você, por exemplo, estamos numa viagem, qualquer situação de locomoção, ou nós temos pontes ou boas embarcações garantidas. Não era a realidade deles.
Por que o povo de Deus na Bíblia precisou que Deus operasse milagres como a abertura do Mar Vermelho, do Rio Jordão? Porque havia momentos onde qualquer travessia era muito perigosa e o risco de afogamento era, muito alto. Agora, Deus está dizendo, quando você passar pelas águas, elas não vão te afogar. Passar pelo fogo era uma impossibilidade para eles e continua sendo para nós ainda hoje. É o tipo de problema que, diferente da água, não está resolvido. Mas Deus estava dizendo, nessas circunstâncias, eu quero me revelar, teu Salvador. Eu quero intervir, eu quero livrar você. Então, quais são as garantias que nós temos? Que nós enfrentaremos adversidades. Porque, novamente, repito, ele não diz se você passar, ele diz quando. Então é só uma questão de tempo, você está na fila e vai chegar a sua vez. Outro dia um falou, está amarrado. Eu falei, pode amarrar, mas você está na fila e vai chegar a sua vez. Jesus disse em João 16:33, no mundo tereis aflições. Gente, isso é uma garantia, é praticamente uma promessa. Apesar da gente nunca ver o crente reivindicando, Senhor, eu tomo posse nessa manhã da minha cota de aflições, porque o Senhor prometeu. Outro dia um falou para mim, não pastor, esse é o tipo de promessa, eu não precisa nem crer, ela cumpre sozinha. Vem fácil, fácil. Agora, o que eu e você precisamos compreender é que assim como Jesus disse, vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. Aqui, no verso 1, antes de mais nada, antes de dizer que a gente ia passar pela água e pelo fogo, Deus começa também dizendo, não temas, não tenha medo. Aliás, gente, é impressionante o como essa frase é repetida ao longo da Bíblia. E Deus sabia o quão importante era não sucumbir ao medo. O quão importante era gerenciar as nossas reações interiores diante de circunstâncias adversas, senão ele não teria falado tanto a respeito do assunto. E o que eu e você precisamos entender é que há tanto nesse versículo, como em muitos outros na Bíblia, uma mesma construção. Qual é a construção? É algo que nos ajuda a entender a dinâmica de operação da fé. Porque eu não sei você, mas eu me lembro desde garoto, desde a adolescência, de ver a maioria dos pregadores dizendo, você tem que crer, tem que acreditar, use sua fé. Mas a maioria não me explicava direito nem o que era fé e como a fé funciona. A gente muitas vezes presumia que todo mundo deve saber o que é exercer fé. Mas muitas vezes em termos práticos, você vai conversar com gente até hoje, com anos de caminhada, e às vezes ele não entende direito. Outro dia eu abordei falei, meu amigo, por que você ora fazendo tanta careta? Cara de fé, pastor, cara de fé. Eu falei, como é que é? Existe uma cara de fé agora? Agora, a gente imagina e cria coisas que às vezes nem bíblicas são, por falta da instrução, daquilo que já está claramente revelado nas Escrituras. Então o que eu quero compartilhar com você hoje, para mim é um dos princípios mais esclarecedores sobre o funcionamento da fé. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Outro dia um falou para mim, ele é Jesus, ele vai vencer o mundo, nós não. Eu falei, olha, mas o apóstolo João, diz lá em 1 de João, capítulo 5, verso 4, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, não apenas Jesus pôde vencer, mas cada um de nós que nascemos de Deus, que fomos regenerados, que vivenciamos o novo nascimento, também podemos vencer o mundo. E o recurso para vencermos é o quê? A nossa fé. Agora, se Jesus usa a expressão que é para ter bom ânimo, e o mesmo João que registrou isso lá na frente, está dizendo que o que vence é a fé, não dá para desconectar a reação do ânimo com o funcionamento da fé. E é aqui que eu quero começar chamando a sua atenção. Essa é a razão pela qual Deus, antes de dizer eu sou o seu Salvador, ele diz as circunstâncias que ele ia passar. Mas antes de dizer o que ia passar, prometendo salvar, ele também disse, não tem necessidade de ter medo, porque quando passar, você não está sozinho ou abandonado. Eu estou com você. E não estarei presente apenas para fiscalizar. Estarei lá para oferecer ajuda. Quem está entendendo aí, diga amém. Então, basicamente, o que eu percebo ao olhar essas declarações bíblicas é que a fé, ela tem dois estágios bem distintos. O primeiro estágio da fé diz respeito ao que acontece dentro de nós, do lado de dentro. O segundo, que será inevitavelmente um desdobramento, um efeito colateral do primeiro, diz respeito ao que vai acontecer do lado de fora nas circunstâncias. A fé ela não começa produzindo resultado do lado de fora nas circunstâncias,
sem primeiro produzir resultado do lado de dentro, na maneira como nós lidamos, né, com as questões interiores. Então, para mim isso fica bem claro quando a ênfase de Deus começa aqui justamente no não temas. Daqui a pouco nós vamos perceber como isso é repetido, como isso é enfatizado ao longo das Escrituras. Eu me lembro, enfatizando ainda essa questão dos dois estágios da fé e que o primeiro é interior, eu me lembro quando garoto de ouvir meu pai várias vezes repetir um versículo bíblico que está lá em Provérbios 24:10, que diz: se te mostrares frouxo no dia da angústia, tua força será pequena. O texto está dizendo que uma reação interior emocional errada compromete a força na hora de enfrentar o problema. Mas basicamente a Bíblia não está falando meramente sobre a sua força. Eu diria que isso compromete inclusive a força que Deus poderia manifestar em meu e em seu favor. Porque é o que diz Isaías capítulo 30, versículo 15. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Leia-se: livramento. E na tranquilidade, na confiança, a vossa força. Deus está dizendo, em sossegar, descanso interior, está o seu livramento. Na tranquilidade e na confiança, a sua força. Nós precisamos entender que antes da fé produzir qualquer resultado lá de fora, ela precisa se manifestar, trazendo força interior. Isso significa basicamente o quê? Nos colocando acima e não abaixo das circunstâncias. Nos permitindo que a gente se mova por cima, que nós possamos prevalecer sobre elas e não elas prevalecerem sobre a gente. Aliás, se é um tema que eu possa dar a essa mensagem hoje, seria exatamente esse: prevalecendo sobre as circunstâncias. Quando eu e você temos uma reação interior de nos curvar, de nos permitir ser abatido ou abalado pelas circunstâncias, então você pode ter certeza que elas tomaram a dianteira e estão vencendo. Mas quando Deus diz, quando você passar pelas águas, elas não vão te fazer mal, não vão te afogar, Deus está dizendo, você pode enfrentar circunstâncias difíceis sem que elas te destruam. Quando Ele diz, quando você passar pelo fogo, Ele não vai te queimar, Ele está de novo dizendo, você pode passar por circunstâncias difíceis que não firam você. Em outras palavras, você pode ser preservado. As circunstâncias não precisam trazer nenhum dano para você. Isso significa que em vez delas prevalecerem, você é que vai prevalecer sobre elas. Ao olhar para as Escrituras, eu vejo a repetição disso de forma contínua. No Evangelho de Marcos, no capítulo 5, a Bíblia nos fala a respeito de um homem, chefe da sinagoga, chamado Jairo, que vai até Jesus pedir ajuda para que Jesus possa curar sua filha enferma. Versículo 35 de Marcos 5 diz assim: falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? O verso 36 diz, mas Jesus, sem acudir a tais palavras. Existem algumas coisas que não precisam ganhar a moral que muitas vezes damos para elas. E quando você olha para a Bíblia, normalmente você vai encontrar um Deus que não dá moral para o problema. A Bíblia diz que Jesus, sem acudir a tais palavras, quais? A notícia que deram, de que a moça enferma que já estava precisando de ajuda, agora morreu. O texto diz, Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Eu tenho dito isso repetidas vezes ao longo da minha vida. Onde a fé entra, o medo tem que sair. Mas a verdade é que onde o medo entra, normalmente a fé está saindo. Os dois não são compatíveis. Eles não dividem o mesmo ambiente. E Jesus está dizendo para Jairo, vá usar sua fé, use fé pura e não deixe o medo participar desse processo. Em outras palavras, se livre do medo. Dê um jeito de administrar essas questões interiores, porque é aí que vai funcionar o primeiro estágio da fé. Não temas, crê somente. Quando eu olho para essa instrução bíblica, assim como Hebreus capítulo 4, verso 3 diz, nós os que cremos entramos no descanso. Há um descanso da fé. Aquela mesma declaração de na tranquilidade, na confiança está a vossa força de Isaías, pode ser entendida aqui. Quando você olha Hebreus 4, 3, o contexto, o escritor está falando de um descanso prometido.
e que nós, os que cremos, vamos entrar naquilo que a geração que, por exemplo, saiu do Egito não entrou porque não herdou a terra da promessa. Então, obviamente, ele está falando de algo que nos está prometido e reservado. Mas eu quero tomar essa declaração e dizer ela é compatível com tudo o que a Bíblia ensina sobre um lugar de fé. Ele é um lugar de descanso interior. E quando eu e você entendemos isso, talvez fique mais fácil perceber a recorrência das Escrituras, olhando alguns exemplos. Como no livro de Isaías 43, que é o texto que nós estamos usando aqui como ponto de partida, como trilho da nossa reflexão. O Senhor falou de passar pela água e pelo fogo. Eu gostaria que a gente avaliasse 2 exemplos de situações de gente passando literalmente pela água e pelo fogo, mas precisando exercer a fé. E a presença desse estágio, desses 2 estágios da fé. Primeiro ela funcionando lá de dentro, depois operando lá de fora. O primeiro exemplo está lá em Mateus, no capítulo 14. Se você puder, me acompanhe na leitura. Mateus, capítulo 14. Começa no verso 22 com uma frase incomum. Não é algo corriqueiro nos evangelhos, nem no relato do comportamento dos discípulos de Jesus ou da forma de Jesus agir. O verso 22 diz assim: logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. A NVI traduziu que Jesus insistiu. A tradução brasileira diz que Jesus obrigou os seus discípulos. A Nova Almeida atualizada apenas usou a expressão fez com que os discípulos entrassem. Cada uma delas tem dado um tom diferente para uma expressão que, na verdade, precisa ser devidamente observada. Essa palavra, aqui traduzida como compeliu, no original grego, ela significa forçar, empurrar para, obrigar. Ainda acrescenta-se ao ato de obrigar pela força, por ameaças, ou mesmo por força de contrato, petição ou outros meios. Jesus literalmente teve que obrigar os seus discípulos a entrar no barco. Ele não apenas deu uma ordem, ele forçou. Por que Jesus só obrigar? Porque houve resistência por parte dos seus discípulos. Agora, não é o perfil dos discípulos resistir a uma direção de Jesus, Jesus tem que se impor. Por que é que eles não queriam entrar naquele barco que Jesus os obrigou? Quando você lê a continuidade do texto, você descobre que eles enfrentaram uma tempestade. E uma tempestade não aparece de um minuto para outro sem dar prenúncios de que está chegando. Alguns desses discípulos eram pescadores experientes. Conheciam as tempestades do chamado Mar da Galileia, que apesar de ter ganho na época o título de mar, é um lago, é uma grande porção de água doce. E de repente, Jesus está dizendo para aquela turma, entra no barco e depois vou encontrar com vocês. A turma olha e diz, o senhor não vai não? Vou não. O verso 23 diz assim, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ou seja, Jesus bota os discípulos no barco e diz, mas eu não vou com vocês, estou indo orar. A turma olha aquela tempestade, diz, o senhor não vai não? Não. Eu imagino alguns se olhando, tipo, é agora que ele se livra de nós. E eles não queriam, Jesus teve que obrigá-los. Agora, o texto diz assim, em caindo a tarde, lá estava ele só, para orar. Ou seja, a hora começou a anoitecer, Jesus já tinha botado os discípulos no barco, eles já tinham saído, ele já tinha subido ao monte. Nós não sabemos quanto tempo antes do anoitecer eles saíram, mas essa informação é importante. Entretanto, verso 24, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E o verso 25 diz, na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. O que significa na 4ª vigília da noite? A noite era dividida em 4 vigílias. Cada uma delas durava 3 horas. O período da noite de 12 horas. Tinha 4 vigílias de 3 horas. A primeira, mais ou menos entre 6 horas, que era quando escurecia, até as 9 da noite. A segunda vigília, das 9 à meia-noite. A terceira vigília, da meia-noite às 3. E a 4ª vigília era entre 3 e 6 da manhã. Nós não sabemos que hora os discípulos entraram no barco. Mas quando está chegando o entardecer às 6 horas, Jesus já está lá no alto do monte. Então, eles saíram antes. Não sabemos quanto tempo antes. Agora,
Passaram-se 3 vigílias inteiras, pelo menos, das 6 às 9, das 9 à meia-noite, da meia-noite às 3. Eles estão em algum momento entre 3 e 6 da manhã, sendo que saíram antes das 6 da tarde. Ou seja, no mínimo mais 9 horas e meia, talvez perto de 12 horas, eles estão dentro daquele barco. Os outros evangelhos dizem que eles estavam no meio do mar, depois de todo esse tempo. Eu costumo brincar que uma das coisas difíceis de estar no meio é que se você desistir da missão, está tão longe quanto, né? Interrompê-la. Depois de todo esse esforço, eles não conseguiram atravessar. A maior distância, falando da largura, não do comprimento do mar da Galileia, imaginando onde eles estavam atravessando a menor, não a maior distância, não o comprimento. Ela pode dar em torno de 11 quilômetros. Significa que eles tinham talvez conseguido, em todo esse tempo, chegar na metade. Um dos evangelhos diz que eles estavam literalmente na metade. O evangelho de João, quando dá a medida de estádios, aqui Mateus só diz muitos, quando você faz a conta da medida em estádios que João dá, 5,5 km, seria metade dos 11. Nesse momento, depois de tanto esforço, imagino que aqui já não é apenas o cansaço envolvido, é praticamente um desespero batendo, no meio da tempestade. Então, além de estar à noite, se temos uma tempestade, não estamos falando de um céu com lua ou estrelas. Então, no meio daquele escuro, entre um relampejar e outro, eles veem um vulto de uma pessoa que vem andando sobre as águas. A minha pergunta é, como você reagiria? O verso 26 diz, os discípulos ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados. E isso significa aterrorizados. E exclamaram, é um fantasma. O texto ainda diz que eles, de medo, tomados de medo, gritaram. Imagina se fossem uns crentes hoje, já estava dizendo, está amarrado em nome de Jesus, o sangue de Jesus tem poder, dependendo de onde veio o linguajar ter ou não ter mudado, já estava havendo uma pronúncia de um cruz credo, né? Eu não sei o que aconteceria conosco, mas gente, não se espera ver essa hora da madrugada uma pessoa andando sobre as águas. Primeira coisa que eles pensaram, é algo espiritual. O desespero toma conta deles. E o versículo 27 diz, mas Jesus imediatamente lhes disse. O que você diz a alguém nessa hora? E diz, tenham bom ânimo, sou eu, não temais. Quase sempre em qualquer circunstância de adversidade, esse é o discurso divino, essa é a mensagem bíblica. Tenha bom ânimo, não tenha medo. No momento que Jesus faz essa declaração, a Bíblia diz, o verso 28, respondendo-lhe Pedro, diz, a gente acredita que pelo estilo de temperamento que Pedro tinha, que nós lemos nas entrelinhas, Pedro era o cara que pensava falando e falava pensando. É aquele tipo de gente que fala primeiro e às vezes até pensa depois, se não for ao mesmo tempo. Ele disse, és tu, Senhor Jesus, manda-me ter contigo sobre as águas. Honestamente, no meio de uma tempestade, você acha que essa é a melhor forma de checar a genuinidade da identidade revelada de Jesus? E Jesus apenas diz para ele, vem. E Pedro simplesmente se levanta naquele barco e diz, partiu o mar da Galileia. Eu fico imaginando, porque todo mundo fala mal do Pedro, gente. Mas o Pedro foi o mais doido e o mais arrojado de todos esses. A gente tem mania de chamar o Pedro de incrédulo, mas é fácil chamar alguém de incrédulo quando eu e você nunca teríamos saído do barco. Eu não sei se Tiago vira para João e diz, apóstolo, 2 denários que não dá 3 passos. Eu não sei como foi a reação dos outros, gente, mas ninguém se empolgou aí junto. E o texto nos mostra que Pedro andou sobre as águas. Então, verso 29, ele disse, vem, e Pedro descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Aonde o medo entra, a fé sai. Aonde a fé entra, o medo sai. Jesus chega expulsando o medo e dizendo, não tenham medo, tenham bom ânimo. Pedro se enche de fé e diz, se o Senhor, que é o meu mestre, o meu discipulador, se move por sobre as tempestades da vida, eu quero me mover sobre elas do mesmo jeito que o Senhor. Jesus diz, nunca diz que é só para mim, vem Pedro. E Pedro simplesmente sai, entendendo que aquilo é para ele.
Mas de repente ele começa a reparar no quê? Nas circunstâncias. Um dia alguém me perguntou, pastor, além da definição bíblica de fé, lá em Hebreus 11:1, de que a fé é a convicção de coisas que não se veem, certeza de coisas que se esperam, se o senhor tivesse que dar algum outro tipo de definição de fé, qual seria? E eu recorri a esse texto. Eu falei, fé é ficar olhando para Jesus na hora da tempestade. Mas se você quiser a minha definição de dúvida ou incredulidade, é olhar para a força do vento, em vez de ir para Jesus, na hora da adversidade. Nós precisamos entender que o foco no lugar errado. E num dos próximos domingos eu vou falar sobre visão de fé. Isso tem tudo a ver com ajustar o nosso foco. Um dos problemas é que ele nos chama a atenção para as circunstâncias, a ponto de nos amedrontar, de nos ferir. E nós deixamos que elas prevaleçam. Quando o primeiro estágio da fé, significa eu e você temos que prevalecer sobre elas. Agora, enquanto a maioria fala mal de Pedro, eu estou no time dos admiradores. Quando Pedro começou a submergir, a Bíblia não diz que ele levou um caldo, que ele sumiu de uma hora para outra dentro d'água, né? Pedro sabia nadar, gente. O Evangelho de João diz que quando Jesus aparece na praia, ressuscitado, Pedro pula na água e vai nadando ao encontro do Senhor. Mas Pedro se recusou a voltar nadando para o barco. Ele falou, eu não vou abortar o sobrenatural. Eu não vou perder aquilo que eu comecei a experimentar. E nessa hora ele fez a oração mais rápido que um crente pode fazer na vida. Daquelas que nem dá tempo de enfeitar Deus, de Abraão, Isaac e Jacó. Ele só diz, socorro, salva-me, Senhor. E a Bíblia diz, Jesus estendeu a mão, tomou pela mão. E o que mais o texto diz? Verso 31, prontamente Jesus estendendo a mão tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Reparar na força do vento, permitir ter medo, é definido por Jesus como dúvida. Mas o verso 32 diz, subindo ambos para o barco. Isso significa que Pedro andou sobre as águas 2 vezes, a ida e a volta. Na hora que estava para afundar, ele grita por socorro, o Senhor pega pela mão. Em vez de abortar, ele retoma o processo. E a Bíblia diz que ambos vão juntos para o barco. Eu acho fantástica essa segunda parte. E no momento que entraram no barco, diz o verso 32, subindo ambos para o barco, cessou o vento. Outro dia eu estava lendo isso e falei, Jesus, o Senhor podia ter ajudado Pedro. Pedro teve medo do que, gente? Do vento. A hora que Jesus pisa no barco, está tudo resolvido lá de fora. Falei, se o Senhor resolvesse isso antes, Pedro nem tinha experimentado o medo. Mas a verdade é que a fé nunca começa mudando as circunstâncias. Ela começa operando do lado de dentro. É só depois que você vence os seus temores, que a fé vai abrir o segundo estágio e funcionar do lado de fora. Pedro teve que lidar com medo quando andou, teve que lidar com medo que iria abortar o sobrenatural, mas quando resolveu aquilo, o Senhor simplesmente diz, agora vamos para o próximo estágio da fé, a adversidade simplesmente cessou. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Daniel capítulo 3 nos fala dos 3 amigos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eu gosto sempre de chamá-los pelos seus nomes originais, apesar da maioria de nós conhecê-los pela maneira como o rei Nabucodonosor os rotulou depois, Sadraque, Mesaque e Abdinego. A Bíblia diz que quando o rei ameaçou jogá-los na fornalha de fogo ardente, o posicionamento deles foi de ficar com a palavra de Deus. Gente, a fé sempre escolhe a palavra, sempre põe a palavra em primeiro lugar, sempre trata a palavra de Deus como a maior autoridade a ser obedecida, a ser respeitada, como a voz acima de qualquer outra. E eles sabiam que um dos mandamentos que Deus, por meio de Moisés, seu servo, tinha dado é: não farás para ti imagem de escultura, não te prostrarás diante dela, nem as adorarás. E quando o rei baixa um decreto mandando eles se prostrarem, eles olham para o rei e dizem: não vai rolar, nós não vamos desobedecer a Deus. Ele ameaça dizendo: eu vou lançar vocês na fornalha de fogo ardente. Ele diz: pode lançar. Nossa obediência a Deus não está condicionada a algum tipo de bônus, de atrativo para nós. Custe o que custar, nós vamos obedecê-lo. Mas não fale você que Ele não pode nos livrar. Naquele momento, eles simplesmente abrem um leque de fé. Deus pode inclusive nos livrar da tua mão, pode nos livrar da fornalha. O que é que aconteceu? Você conhece a história. Mas eu amo o resumo de Hebreus capítulo 11, verso 34. Que diz que alguns pela fé apagaram a força do fogo. Se você olhar para o que aconteceu, eles não apagaram o fogo. A fornalha continua acesa.
mas eles apagaram a força do fogo, porque o fogo não podia queimá-los. Particularmente eu entendo que foi exatamente isso que Deus falou. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, a chama não arderá em você. O primeiro estágio da fé é fazer com que o fogo perca o seu efeito. Depois, ou você vai apagá-lo, ou vai sair da fornalha. E o que significa isso? Significa que eu e você não nos curvamos diante dos temores que normalmente as circunstâncias nos proporcionam. Eu lembro de uma ocasião que eu fui visitar um irmão da igreja, logo no meu primeiro ou segundo ano pastorado. Ele ainda era muito novo na caminhada. Eu lembro de um dia que passei uma visita rápida. Eu estava inclusive no negócio dele, não era nem na casa. Falei, e aí meu amigo, passei para ver como é que está a fé. A resposta dele, sem nem pensar, foi, que fé? Eu falei, como é que é? Aí ele viu o jeito que ele tinha falado. Não, é que o senhor sabe, tem fé para circunstâncias, tem fé para salvação. Mas a resposta dele é de quem estava desanimadíssimo. Eu falei, agora que você fez distinção entre um e outro, eu quero saber das duas. Aí ele falou, pastor, honestamente, não vou ficar tapando o sol com a peneira, não. Ele falou, fé para circunstâncias está ruim. Até quando eu vejo a luz no fim do túnel, eu acho que é o trem que entrou para me pegar. Eu falei, e a fé para a salvação? Ele falou, essa está um pouquinho pior. Estou tentando acreditar na doutrina da repescagem, para subir em segunda chamada. Porque a primeira, com certeza, eu já não vou. Gente, eu saí daquele lugar precisando de oração. Tem gente que além de desanimado, se torna desanimador. Porque se a fé vem por ouvir, nós falamos semana passada que a dúvida também vem, dependendo de quem você der ouvidos. Mas eu lembro que num curto espaço de tempo eu encontrei outro irmão da igreja, estava enfrentando uma dificuldade, mas um perrengue daqueles de alto nível. E quando eu encontrei ele, falei, e aí meu querido, tudo bem? Você já percebeu que às vezes a gente pergunta tudo bem só por hábito, você nem quer ouvir a resposta. Ou não está esperando que a pessoa vai responder. Ele, glória a Deus, pastor, tudo bem. E está tão empolgado, falei, aquela situação resolveu? Ainda não, mas é só uma questão de tempo. Aquele problema está com os dias contados. E você via a linguagem daquele cara, ele estava na fornalha, mas ele já tinha apagado a força do fogo. Alguma coisa tinha sido resolvida do lado de dentro. O primeiro estágio da fé estava funcionando. E eu sabia, eu fiquei esperando, que não demorou para acontecer. O segundo estágio funcionou depois, mudando as circunstâncias. Sabe, algo que eu e você precisamos de fato entender e compreender é que a fé ela se firma na palavra de Deus. Então muitas vezes nós vamos estar diante de circunstâncias que não combinam com aquilo que Deus está falando. Sabe, não estou dizendo que nenhum de nós nunca vai aceitar uma situação de morte. Mas quando um Jairo ouve Jesus dizendo, não tenha medo da notícia que te trouxeram, crê somente, você estava aqui esperando minha ajuda, esperando que eu fosse até lá. É como se Jesus dissesse, a circunstância pode ter mudado, eu não mudei, minha disposição de te ajudar não mudou, minha promessa de intervir está de pé, será sustentada. É numa hora como essa que eu e você precisamos ter que escolher quem é que nós vamos ouvir. Eu contei há pouco tempo aqui o testemunho do parto do Israel. Eu não estou dizendo, gente, que nós não vamos ter que lidar com algumas situações de perda. Eu sou filho do meio de 3 homens, mas minha mãe teve uma 4ª filha, que era para ser a caçula, viveu 2 dias e morreu. E nós tivemos que lidar com essa situação. Mas no dia onde meu filho estava na iminência de morrer, o Espírito Santo falou comigo, não foi isso que eu falei a respeito do destino dele. Não foi isso que eu determinei que você esperasse. E ele começou a me fazer lembrar de cada promessa que tinha dado, de como ele me chamou para um tempo de jejum e oração. E são em momentos como esse, onde você claramente tem uma palavra, ou uma porção da Escritura, ou uma palavra muito pessoal que Deus te dirige, que você tem que fazer uma escolha. Alguns anos atrás, bondade, né? Meu filho está com 24 anos, tinha menos de 1 ano. Então, há um bom tempo atrás, eu tive que fazer uma viagem. E eu não tinha dinheiro. Eu falei, Kelly, nós não temos dinheiro para chegar. Nós vamos conseguir chegar com o tanque cheio, abastecido, mas não tem dinheiro para o pedágio. Eu falei, e Deus me deu uma garantia, que é para a gente entrar nesse carro e se mandar agora. E nós íamos ter que terminar a viagem de noite, sem dinheiro para passar o último pedágio. Ela disse, você não tem um pingo de dúvida? Eu falei, nenhuma. E eu não vou tentar solucionar isso de um jeito humano, como faria em qualquer outra circunstância. Eu tenho um comando de Deus, bora. E Deus me deu uma mulher tão doida quanto eu. E nós entramos com a criança, um bebê no carro, e fomos para a viagem. E quando foi aproximando o último pedágio, nós fizemos a conta pelo valor da placa. Quanto tem? Na época, faltava R$2.
Eu falei, amor, certeza não tem dinheiro perdido no carro? Às vezes tem algo que nós esquecemos, aí ela revirou tudo, nada. E aproximando, né, o pedágio, eu lembro que eu falei, dá uma olhada na sua bolsa, amor. Bolsa de mulher cria, multiplica as coisas, aparece de tudo aí dentro. Ela diz, não tem, mas eu vou olhar. Olhou, nada. Ela falou, e aí? Eu falei, e aí que sem o dinheiro a gente não passa, mas na estrada a gente não fica. Eu sei o que Deus falou comigo. Nós vamos chegar, eu falei, eu não posso parar no guichê, mas nós vamos chegar o mais perto possível e ver o que é que Deus vai fazer. Quando a gente estava chegando perto do pedágio, já menos de 1 quilômetro, uma chuva forte, forte, forte. Muitos carros já começaram a encostar, ligar o pisca-alerta. Eu falei, vou avançar um pouquinho, mas de repente, eu não sei se começou a cair o granizo depois ou ele estava depois, não dava para continuar, eu tive que encostar também. Eu estava a 200, talvez não dava 300 metros do pedágio. Liguei o pisca-alerta, falei, agora eu tenho tempo aqui, todo mundo está parado, tem um motivo, nós também temos. Falei, amor, bora orar e agradecer o dinheiro desse pedágio que Deus vai nos mandar. De repente eu levei um susto, porque eu não estava esperando acontecer, já estava escuro, uma chuva daquela, a visibilidade terrível. Alguém batendo com força no vidro do carro para fazer mais barulho que o granizo. Eu olho um camarada debaixo de uma pilha de jornal para se proteger das pedras. Eu abri só um pouco o vidro, porque entrava pedra para o lado de dentro do carro. Ele disse, faltou dinheiro para o pedágio. Eu, hã? Tipo, o que está acontecendo? O cara estendeu R$2, eu peguei, ele saiu correndo em direção ao prédio da administração. Até hoje não sei te explicar o que aconteceu. O dia que eu chegar no céu, uma das minhas muitas perguntas vai ser, que era o cara do pedágio? Que loucura foi aquela? Um cara... Você consegue imaginar um cara sair debaixo da chuva de granizo, se protegendo com a pilha de jornal, das pancadas de pedra, para oferecer um dinheiro para alguém que não pediu? No meio de todos aqueles carros parados. Mas uma coisa que eu posso te garantir, a fé funciona. Quando eu e você nos posicionamos, nós precisamos entender que a fé não apenas vem por ouvir a palavra de Deus, mas por levá-la a sério. A fé é convicção. Convicção do quê? De que aquele que falou é responsável pelo que falou, não está de brincadeira com o que falou, ele não pode mentir. Ele diz em Jeremias 1,12, eu, Senhor, velo sobre a minha palavra, vigio para fazê-la cumprir. E sabe, em momentos como esse, eu e você precisamos fazer uma escolha. Falar para você que a hora que eu olhei aquela estrada escura à noite, imaginar ter que ficar no acostamento com esposa e criança, não era algo assustador? Era, mas algo que eu aprendi com o tempo, você tem que funcionar no primeiro estágio da fé e resolver essa situação dentro de você. Depois você vai ver o segundo estágio abrir e funcionar. Quem está entendendo aí, diga amém. Eu quero terminar te encorajando. Há momentos onde eu e você vamos andar debaixo de algumas palavras de Deus e vamos ter que confiar nele. Isso não significa que nós não vamos ter que gerenciar sentimentos que surgem. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 1, dos versos 8 a 10. Ele diz, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Não é um cara qualquer, é um gigante na fé, como Paulo dizendo. Gente, o negócio foi tão tenso que eu cheguei ao ponto de desesperar da vida. Isso, o que é interessante é dizer, e eu não quero que vocês ignorem, eu quero que vocês saibam, eu vou abrir o jogo com você. Foi para lá de assustador. Mas olha o verso 9 e 10. Contudo, todavia, no entanto, entretanto, apesar disso, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Paulo diz, eu já aprendi, não sou eu que resolvo o problema, não é meu medo que resolve o problema, não adianta confiar em mim ou na minha capacidade, eu já aprendi a confiar no Deus, que chega ao ponto até de ressuscitar mortos. Não é apenas uma situação irreversível, mas ele está falando no contexto de alguém que está desesperando da vida. Ele está dizendo, se até o morto tem reversão, o cara que ainda aqui está só com medo ou desejando morrer pelo susto que está, mas no meio de uma situação que Deus também pode intervir, e diz, eu escolhi confiar, não em mim, não em nós, mas no Deus que ressuscita os mortos. Confiar é uma escolha, é uma decisão que eu e você tomamos. O versículo 10 diz, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a nos livrar. E diz, se eu olho para trás, para o passado, há um histórico de livramento de Deus. Se eu olho para frente, há uma certeza, o mesmo Deus que vem agindo vai continuar agindo. Ele diz, por que é que eu vou ficar com medo das circunstâncias? Ele diz, eu escolho colocar os meus olhos e a minha atenção em outro lugar. Quem está entendendo, diga amém. E quando as coisas se resolvem do lado de dentro, normalmente nós seremos levados pela fé a ver o funcionamento
do lado de fora, um outro estágio se abre. Eu quero encerrar compartilhando, quando morava em Irati, onde plantamos a primeira das comunidades Alcance, antes de vir para Curitiba, eu lembro de quando recebi a visita do pastor Fabiano, que hoje está à frente da comunidade Alcance em Juazeiro, na Bahia. Ele ainda não pastoreava, não estava à frente de uma igreja, vinha num processo de discipulado à distância. Ele falou, gostaria de passar um tempo com o senhor aí. Entrei num acordo com a minha esposa aqui e quero aproveitar um período de férias que eu tenho. Poderia passar umas 2 semanas aí contigo? Eu falei, vem para cá. Eu lembro do dia que ele chegou, era um domingo à noite. Nós saímos do culto, fomos buscá-lo na rodoviária. E eu lembro que minha primeira pergunta para ele foi, você já jantou? Ele falou, sim, pastor. Antes da viagem, já comi, já me alimentei. Eu falei, minha segunda pergunta para você, qual foi o maior jejum que você já fez? Ele, maior jejum? Como assim? Eu falei, o jejum mais longo. Ele falou, eu já jejuei um dia. Tem jejum maior do que isso? Eu falei, tem. Ou se tem. Eu falei, já que você veio para querer aprender, ser treinado, você já vai entrar no modo hard. A partir de amanhã, você entra comigo em 3 dias de jejum. Que bom que você já comeu hoje. O que eu não falei para ele é que eu não tinha comida para dar para ele em casa. O camarada veio se hospedar numa casa que não tinha comida. E o negócio estava tão tenso, gente, que realmente não tinha comida. Eu falei para Kelly, eu vou jejuar. Porque meu maior desafio não é a comida. É uma conta que depois do 3º dia de jejum eu tenho que pagar. Era uma conta do ministério. Nós tínhamos na época uma revista que a gente bancava a impressão, bancava o correio, mandava estudo de graça para as pessoas e dependia de milagre para pagar. E eu estava diante de um desafio. E eu falei para Kelly, eu vou jejuar. Você aproveita a hora do almoço, visita os irmãos, talvez alguns da nossa equipe, dá de comer para as crianças, nem que seja uma vez por dia vocês, eu vou para o jejum. E o Fabiano não está sabendo de nada, mas no 3º dia em casa, que ele já estava mais à vontade, eu acho que ele começou a fazer planos para quebrar o jejum. E eu lembro do momento que ele foi e abriu a geladeira. Quando ele abriu, eu lembro até hoje do grito, com o sotaque peculiar do Fabiano. Pastor, essa geladeira está virada num coco. Eu falei, o quê? Num coco. Falei, o coco entendi, não entendi a analogia. Só tem água dentro. Branco e água, é um coco. Eu falei, qual é o problema? Ele falou, o que é que nós vamos comer na hora que terminar o jejum? Eu já estava planejando o encerramento. Falei, amigo, daqui a pouco nós pegamos a estrada para Curitiba, eu vou pregar num culto. Queira Deus que eles nos dê comida lá, né? Para a gente não ir para o 4º dia de jejum. Mas ele, ainda inquieto, deu uma olhada, abriu uma porta, um armário do outro, falou, pastor, parece que está meio sem comida aqui. Falei, aham. Esse é um dos motivos que nós estamos jejuando, filho. Nós não temos nem como quebrar o jejum se Deus não fizer um milagre. Aí ele, meu Deus. Eu falei, cara, mas tudo que você me ouve contar à distância, você vai poder viver junto comigo, ser uma testemunha em loco. Eu estou tão feliz que você está aqui. Aí nós viemos, pregamos na igreja. Eu lembro que no final ele falou, pastor, pelo amor de Deus, qual o valor da conta você vai pagar amanhã? Eu falei, 5.000 e tantos reais. Era 5.000 uns quebradinhos. Aí ele falou assim, me deixa contar o que vendeu de livro? Eu falei, você que está com o envelope aí, fica à vontade. Aí ele contou, ele disse, Senhor da glória. Eu falei, o que foi? Ele falou, é muito pouco. Te deram alguma oferta? Eu falei, alguém me deu esse envelope, dá uma olhada aqui. Somando a venda do envelope, tinha 580 reais, alguma coisa assim. Ele disse, pastor do céu, nós malemar batemos 10% da meta. Eu falei, Fabiano, essa é a beleza da coisa. É você não deixar a circunstância te assustar. Eu falei, você é novo nisso, mas você vai enfrentar desafios na vida. Eu falei, eu estou exercitando meus músculos de fé faz tempo. Eu falei, eu não sei o que Deus vai fazer, porque normalmente ele é de uma criatividade que não faz sempre igual. Mas que ele vai fazer, ele vai fazer. Quando nós chegamos, o baiano dizia para mim, não consigo dormir, eu estou preocupado. Eu falei, pega uma carona na minha fé. Eu falei, apesar que eu também não sei se eu consigo dormir, porque eu estou empolgado, como é que vai ser dessa vez? Mas o dia seguinte, o telefone tocou, logo pela manhã, e ele me viu atender uma ligação. Era uma pessoa de outro país que estava no Brasil, e ela me ligou e falou, pastor, me perdoe fazer essa ligação, e não quero parecer, né, intruso, mas Deus me mandou fazer uma oferta para o senhor. Eu não tenho dúvida, porque Deus me falou exatamente os centavos
do valor que eu preciso dar. O valor inteiro é todo quebrado, até os centavos. Eu lembro que nessa ocasião eu só falei assim, com que banco você trabalha? Não tinha Pix e TED naquela época. Transferência entre bancos era complicado. Então quem vivia de fé já deixava conta em todos os bancos abertos, para não ter dificuldade. Falei, que banco você trabalha? Banco tal. Falei, anota aí, agência e conta corrente. Ele falou, ótimo, vou fazer uma transferência. Falei, olha, eu podia olhar o extrato, descobri depois, mas você me deixou curioso quando disse que Deus falou todos os números quebrados e os centavos. Você se incomoda de me falar o valor? Ele falou, não, pastor. E ele me falou, eu peguei, anotei o papel. Quando desligou o telefone, chamei o Fabiano, falei, Baiano, vem cá, está vendo esse número aqui? Alguém disse que vai fazer uma transferência agora. Falei, soma com o valor de ontem. Ele pegou e somou. Falei, agora pega esse boleto e vê. Eram exatamente os centavos, o valor exato em cada número, quebradinho até os centavos do boleto que a gente tinha que pagar. O Baiano falou, pastor, ainda estamos sem comida. Falei, criatura, isso aqui não é uma provisão restrita, é uma mensagem. É Deus dizendo, isso não é coincidência, isso não é acidente, eu estou cuidando de você. Falei, feio, mais difícil, a conta mais alta, eu acho que nós vamos ficar sem comer? E eu lembro dele dizendo, pastor, como o senhor consegue essa tranquilidade? Falei, agora. O desespero que eu vivia no início, tu não tem noção. Mas algo que eu já aprendi, o desespero não resolve, só piora. A fé resolve. Você tem que tomar uma decisão. Quem está entendendo? Se você deixar as circunstâncias prevalecerem, você vai perder. Mas se você escolher prevalecer, Deus, o reino de Deus vai ganhar.